Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Estamos aqui na 7ª rodada do Tata Steel 2019 e a gente tem aqui dois titãs no tabuleiro. De brancas, o Kramnik, que foi ninguém menos do que tirou o título mundial do Garry Kasparov em 2000, vencendo um match, se eu não me engano, por 8,5 a 6,5. Então venceu, aí foi quem tirou o título do Kasparov no ano de 2000, um campeão mundial. E o Anand também, ex-campeão mundial. Então a gente tem dois titãs aqui no tabuleiro. E vamos dar uma olhada nessa partida então, pela 7ª rodada do Tata Steel. E4, temos E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4 e bispo C5. Mais uma vez aí no nosso canal, a abertura italiana, a Gioco Piano. E aqui o Kramnik não vai para o lance B4 para o Gambito Evans, a gente gostaria muito, né? Mas ele vai para o mais sólido aqui, cavalo C3, cavalo em F6 foi jogado. Legal a gente ver como é que joga isso também, essa abertura aí, que é bastante comum cair uma posição dessa no tabuleiro, tá bom? D3, aqui vários lances são possíveis, H6, Roque, né? Aqui é muito importante. E o lance A6 também pode ser jogado e foi a escolha aí do Anand nessa posição. A6, cavalo aqui em D5 e agora as brancas já ameaçam uma entrada aqui em G5 que é bastante incômoda, então H6 não permitindo, C3 e agora já preparando um avanço aqui em D4 ou até em algumas linhas com B4, então D6 já defendendo o peão, né, para não ter que deixar as brancas com um centro muito forte, né, H3, então as brancas também não permitindo aqui a entrada do bispo em G4, bispo em A7 foi jogado, A4, bispo em E6, A5, então aqui o Kramnik ganhando um pouco de território aí na ala da dama. E aqui o Anand vai para um lance teórico aqui, que é o lance bispo toma em D5, abdicando aí do par de bispos. E esse inclusive vai ser o tema aí da partida, a gente vai ver. E toma D5, bom, o cavalo tá atacado, cavalo em E7, D4, tentando aí romper no centro, E toma D4, cavalo toma D4, e aqui o Anand simplesmente dá o roque. Bom, esse peão aqui está atacado duas vezes. Aqui as brancas poderiam, por exemplo, aqui dar roque, tá? E existe uma continuação interessante aqui. Bom, vários lances são possíveis aqui, torre E8 e tudo mais. Mas se quiser, por exemplo, capturar aqui o peão, as brancas teriam uma continuação interessante aqui com bispo toma em H6. E é uma posição bastante tática, tem chances aí para os dois lados. G toma H6, dama G4, por exemplo, rei H8. E aí as brancas podem jogar um lance dama H4, por exemplo, rei aqui, G7 ou G8 são possíveis. E as brancas podem escolher aqui, se elas vão jogar com torre de A em D1 e tentar algum ataque, ou simplesmente ficar dando perpétuo, cheque perpétuo nessa posição. Então cabe às brancas aí, né, decidir se vão querer empatar ou não numa posição como essa. Uma peça a menos, né, um sacrifício, mas poderia realmente jogar com ataque com torre de A em D1 lá, seria perfeitamente possível, tá? Mas a gente não teve essa linha, então depois que o Anand deu o roque aqui, o Kramnik, curiosamente, vai para um lance G4. O Kramnik ele é conhecido por ter um estilo bastante conservador, né? Um jogador que na sua carreira nunca assumiu muitos riscos, né? Ele sempre foi pelo lado conservador aí do xadrez, e aqui, curiosamente, ele deixa o rei no centro, faz o lance G4. Curioso, o Kramnik testando aí novas possibilidades no xadrez. Cavalo de E toma em D5, aqui pelo Anand. E aqui rei F1 foi jogado pelo Kramnik. Mais uma ideia bastante arrojada, né? Não deixando o rei aqui no centro do tabuleiro, mas também não quer dar roque, vai querer provavelmente atacar aqui com essas peças na ala do rei. Interessante aqui a tentativa do Kramnik. E vamos ver como é que evolui essa partida aqui então. Dama D7, aqui se o Anand não encontrar os melhores lances, o Kramnik pode com certeza colher frutos aí desse ataque, né? Então dama D7, paralisando um pouco aqui esse peão aqui, em tese, né, para não vir para H4, fazendo uma pressão em G4. O problema é que agora pode ser jogado H4 e foi jogado H4, porque não dá para capturar esse peão aqui, por exemplo, né? Dama toma, simplesmente dama toma, e depois de cavalo toma em G4, tá caindo aqui, né? O cavalo de D5, tá caindo uma peça, tá? Então, depois de dama D7, o Kramnik veio realmente aí com H4, e aqui então, bispo toma D4 pelo Anand, ele dando uma aliviada aí na pressão, dama toma D4, cavalo aqui voltando para E7, o cavalo estava atacado, bispo E2, voltando aqui para defender o peão de G4, dama C6,
atacando aqui a torre H3, dama D5, propondo então a troca de damas, tá ficando muito perigoso, né, esse ataque aí na ala do rei. E aqui o Anand então foi bem sucedido em conseguir a troca, depois de dama toma D5, cavalo de F toma D5, a gente entra no final, numa batalha de peças menores aí, então a gente tem um final com um par de bispos contra o par de cavalos. Muito interessante a gente ver esse final, então vamos ver quem que vai sair melhor aí. Vale lembrar que o Anand conseguiu um peão, né? Então ele tem aí um peão a mais, são 7 peões contra 6. No entanto, o par de bispos costuma ser compensação suficiente para um peão, tá bom? Numa posição como essa, aberta e tudo mais. Vamos dar uma olhada na partida. Ela seguiu com bispo em F3. Aqui esse cavalo tá defendido, mas se ele sair daqui em algumas linhas pode cair em B7 com ataque sobre a torre. Então C6, simplesmente deixando aqui uma estrutura sólida de peões. A torre em A4, B5 aqui pelo Anand. Toma B6 en passant, cavalo toma B6, torre E4, atacando aí o cavalo de E7, torre de F em 8 defendendo, G5, então realmente tentando abrir linhas aí. H toma G5, bispo toma G5, agora esse cavalo, o cavalo aqui de E7 está atacado 2 vezes. F6 então bloqueando o ataque, atacando o bispo volta lá para C1. E aqui D5, parece que pouco a pouco o Anand também vai ganhando seu espaço, também vai se colocando aí no tabuleiro. Torre G4, cavalo aqui em C4, um excelente posto aí para esse cavalo. Bispo E2, indo para cima aí do cavalo, agora 2 ataques, né? Tanto a torre quanto o bispo. Esse cavalo encontra outro posto, agora em E5, atacando a torre. Torre F4, os reis devem jogar nessa hora, rei F7 então, H5... e rei F7 também permitindo a torre aqui escorregar por baixo, né? Torre H8, então a torre A4, esse peão está atacado 2 vezes, então A5 defendendo, todos os lances precisos, né? Dos dois lados, muito bacana realmente como eles estão jogando com muita técnica aqui. B3, abrindo também possibilidades para o bispo poder jogar, a torre aqui de A em B8, martelando nesse peão aqui de B3, bispo D1 defendendo, a torre B5 foi jogado, então agora sim defendendo o peão de A5. Bispo C2 e aqui C5 pelo Anand. Ele tem que realmente tentar explorar, né, essa maioria aqui de 3 peões contra 2. Então C5 faz sentido. Tá ameaçando, por exemplo, jogar C4 e criar um peão passado aqui na coluna A, né? Torre de A em H4, C4, B toma C4, cavalo toma C4 e agora o Anand conseguiu então o seu peão aqui na coluna A. Já tá ficando interessante a posição aí. Rei G2, torre C5, aqui a gente está no lance 38, eles têm que jogar um pouco rápido para chegar no lance 40, torre G3, torre de C em C8, voltando aí, e depois de torre H em G4, dobrando aqui o ataque em G7, essa torre de C volta lá para G8, e aqui torre H3, e todo mundo já, esse é o lance 41, então todo mundo já ganhou bastante tempo no relógio, e a gente continua tendo um final bastante interessante, né? Será que essa vantagem do peão do Anand vai ser suficiente para jogar contra um par de bispos nesse final? Vamos dar uma olhada. Parece que talvez nesse caso a coisa está perigosa, né? Esse peão aqui ele pode ser bastante perigoso. Torre A8, então colocando a torre atrás desse peão, dando suporte para essa subida. A torre aqui de H em G3, mais uma vez martelando aqui o peão de G7. E aqui o Anand respira fundo, enche o peito e deixa esse peão aí. Torre toma em H5, a torre toma G7, cheque, rei E6, bispo A4, então bloqueando aqui esse peão. A torre aqui de A em H8, então o Anand muda a estratégia, agora ele dobra as torres aí na coluna H, um domínio aí da coluna H. Bispo em F4, torre H2 cheque, rei F1, torre H1 cheque. Olha que legal essa manobrinha, porque depois de rei E2 agora a torre passou para A1. Você viu que bacana? Né? Muito legal essa estratégia aqui do Anand. Quando ele tinha uma torre em A8, de repente essa torre está em A1, né? Não é a mesma torre, é a outra, mas dá um efeito bacana, né? A torre em A1 então, atacando o bispo B5, a torre A2 cheque, rei F1, torre H1 cheque, rei G2 e agora a torre de A em A1. O Anand tem as 2 torres conectadas aqui na primeira horizontal das brancas, é muito interessante essa posição realmente. E aqui a posição do Anand já está muito bacana. O Kramnik ele vai para esse lance bispo toma em C4, que faz todo sentido,
E agora parece que então aliviou a pressão aí, tá entregando o par de bispos para aliviar, indo para uma posição de empate, né? Por quê? Se aqui o Anand capturar o bispo, as brancas podem continuar simplesmente aqui com torre E3 cheque. E agora vai cair o cavalo, né? Então depois de rei F5, pelo menos atacando o bispo, a torre toma cavalo, rei toma bispo em F4, torre aqui de setinha E4 cheque, rei F5, torre toma C4, a gente tem um final bastante equilibrado aí, provavelmente tendendo ao empate, né? Então, depois de bispo toma C4, no entanto, nessa posição, o Anand encontra um recurso muito interessante. Se você quiser pausar e encontrar o único lance que permite às pretas aqui ao Anand continuar de forma brilhante, de forma vencedora aqui essa partida, por isso ela é tão bonita. No meio de posições como essas, estão escondidas belezas aqui, né? Então vamos lá, espero que você tenha encontrado. E o lance jogado aqui pelo Anand foi o lance cavalo aqui em F5, olha que legal, o bispo está atacado, as duas torres estão atacadas, mas aqui você pode estar se perguntando, mas por que isso é tão forte, né? Na verdade, aqui o bispo está atacado, tudo bem, duas torres estão atacadas, eu vou salvar simplesmente o bispo, vou jogar bispo D3, por exemplo, e se as pretas trocarem aqui, as brancas estão bem melhores, né? O par de bispos aqui contra por uma torre, né? Aqui é um final vencedor para as brancas, realmente muita atividade, esse rei exposto aqui no meio de tiroteio vai perder, né? Então, qual será que foi a ideia aqui, né? Do Anand depois de cavalo F5? Bom, a verdade toda é que se bispo D3 não precisa capturar nenhuma das torres, mas sim cavalo H4 seria um belíssimo de um checkmate, olha que legal, né? Então a ideia toda da posição, a beleza toda da posição tá aí, né? Então o cavalo F5 não apenas atacou as duas torres, como ameaçou um checkmate aqui em H4, aqui o rei não tem para onde ir, né? Então muito bacana a posição, por isso que depois de cavalo em F5, né, não tem muito o que fazer aqui para as brancas, não dá para você tentar defender todas as coisas, então primeiro aqui com bispo em D5 cheque, a partida seguiu com rei toma D5, rei F3, então agora o rei conseguiu uma casa aí de escape, né? Aqui ele vai poder vir para E3 ou E2 se for preciso, né? Mas agora sim, agora captura a torre vale a pena, cavalo toma G3, F toma G3, e agora será que o Anand consegue levar esse final aí para uma vitória? Bom, são duas torres contra a torre bispo e dois peões de cada lado. Não fosse o fato desse peão ser um peão passado aqui na coluna A, talvez não fosse tão fácil de levar uma posição dessa para uma vitória, mas com esse peão aqui realmente passado aí na coluna A, vamos ver aí a questão de técnica, e vamos ver como é que o Anand faz isso. A4, rei G4, A3, então esse peão tem que subir o mais rápido possível, né? Peões passados tem que subir o mais rápido possível e cada vez que esse peão anda, treme o tabuleiro, né? Torre A7, A2 e agora realmente é um chacoalhão aí. Rei F5 e depois de torre H2, então, o Kramnik abandonou a partida. Por quê? Torre H2 deu suporte para o peão, essa torre vai vir para F1, né? E esse peão vai ser promovido. Não tem como evitar essa manobra, né? Então, aqui realmente com uma vantagem material muito grande, né? Aqui vai ser vitória certa para o Anand. Então depois aí de torre em H2, o Kramnik abandonou a partida. Uma vitória sensacional ali do Anand. Vale destaque ali para o lance cavalo F5, né? Depois de bispo toma aqui em C4, ó, vamos lá. Bispo toma C4, não capturando o bispo, mas com essa ideia aqui e uma ameaça de checkmate escondida aí no meio do tabuleiro. Aqui você encontrou a fórmula secreta da posição, né? Você encontrou uma chave aí da posição que fez toda a diferença realmente, a única continuação vencedora, e o Anand encontrou de forma brilhante. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Muito obrigado pela audiência de vocês, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!